Quando amanheceu na sexta-feira, os líderes judeus se reuniram novamente para oficializar o julgamento ilegal de Jesus feito durante a madrugada. Como eles não possuíam autoridade para aplicar a pena de morte, eles enviaram Jesus manietado para Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Confiados no perfil de Pilatos, descrito como um homem corrupto, cruel e desumano, os líderes judeus estavam certos de que teriam a aprovação do governador para a execução de Jesus. Enquanto isso, Judas, ao saber que Jesus havia sido condenado, foi tomado pelo remorso e lançou as moedas no templo em uma tentativa desesperada de incriminar os sacerdotes. Em seguida, ele saiu e foi se enforcar. A reação de Judas nos lembra que, quando falhamos, o erro não deve nos levar ao isolamento e ao desespero, mas sim ao perdão de Deus. O remorso olha apenas para o erro, enquanto o arrependimento busca a misericórdia. Os líderes religiosos agiram com hipocrisia para evitar o contato com o dinheiro de sangue que eles próprios tinham pago. Então, eles decidiram usar o valor para comprar um campo destinado ao sepultamento de estrangeiros. Mateus atribui esse evento a uma profecia de Jeremias, embora o texto pertença a Zacarias. Essa citação pode ser explicada como uma composição teológica. Mateus uniu detalhes de Zacarias e de Jeremias, mas mencionou apenas Jeremias, por ser o profeta de maior relevância no cânon judaico da época. O comportamento de Jesus provocou uma reação inesperada em Pilatos. Embora os líderes judeus tentassem pintar Jesus como um revolucionário perigoso, a sua aparência fragilizada pelos maus tratos sofridos na noite anterior contradizia essa acusação. Pilatos então questionou Jesus, talvez com uma certa ironia: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu de forma breve e enigmática: "Tu o dizes", confirmando que as palavras eram do próprio governador. O silêncio de Jesus diante das graves acusações contra ele deixou Pilatos profundamente impressionado. E aqui nós aprendemos que muitas vezes a maior prova de força não é revidar ofensas, mas manter a calma e a identidade quando somos incompreendidos. O silêncio estratégico pode ser mais poderoso do que 1000 argumentos. Quando percebeu a inocência de Jesus e que ele havia sido entregue por inveja, Pilatos ainda tentou usar o costume de libertar um prisioneiro na Páscoa para evitar a execução. Ele ofereceu ao povo a escolha entre Jesus e Barrabás, que era um criminoso violento. Enquanto o julgamento ocorria, Pilatos recebeu um aviso urgente da sua esposa, uma mulher pagã que, por meio de um sonho revelador, o alertou para não se envolver na condenação daquele homem justo. No entanto, os líderes religiosos agiram rapidamente nos bastidores, manipulando a multidão para que exigissem a liberdade de Barrabás e a morte de Jesus. Ao ser questionada por Pilatos, a multidão rejeitou Jesus e clamou pela libertação de Barrabás, exigindo que o Cristo fosse crucificado. O pedido era atípico, pois a crucificação era um método romano de tortura considerado uma abominação pelos judeus. Pilatos cedeu à pressão popular para evitar um tumulto, lavando as mãos como um gesto simbólico de inocência. Esse ato de Pilatos nos ensina que em questões de princípios e justiça não existe neutralidade. Nós não podemos lavar as mãos para as responsabilidades que Deus colocou em nossas mãos. Isso é pecado. Como autoridade máxima, ele permanecia legalmente responsável pela sentença. O povo, por sua vez, assumiu a responsabilidade pelo sangue de Jesus, um clamor que historicamente aconteceu na destruição de Jerusalém no ano 70. Antes de entregá-lo à cruz, Pilatos ordenou que Jesus fosse açoitado. O castigo foi executado com o flagrum, um chicote romano geralmente com pontas de osso e metal que deixava as costas em carne viva.
Normalmente, os golpes do açoite diminuíam à medida que o criminoso confessava os seus crimes. Jesus permaneceu em silêncio, pois não tinha crimes a confessar. Por isso, os golpes continuaram com toda a força, deixando Jesus em um estado crítico de pré-choque, debilitado pela perda de sangue e pelos abusos físicos sofridos desde a noite anterior. Jesus foi levado ao pretório, ou tribunal, onde toda a guarda pessoal de Pilatos, que era composta de soldados pagãos, reuniu-se para humilhá-lo. Se os líderes judeus zombaram de Jesus como Messias, os romanos o ridicularizaram como rei. Eles o despiram, o cobriram com um manto vermelho, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e lhe deram um caniço frágil como cetro. E então ofereceram a ele um culto zombeteiro, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Após a zombaria, os soldados passaram a violência física, cuspindo nele e golpeando sua cabeça com o caniço. Ao final, Jesus foi forçado a carregar, provavelmente, apenas a trave transversal da cruz, que pesava entre 20 e 50 quilos, em uma marcha pública destinada a intimidar a população. As vigas verticais geralmente permaneciam fixas, fora das muralhas da cidade, para agilizar as execuções, e as vítimas costumavam percorrer o caminho com as mãos amarradas à madeira transversal sob os olhares de todos. A crucificação não era apenas um método de execução, mas a forma mais extrema de humilhação pública e desonra, e servia como um aviso cruel aos possíveis agitadores. No caminho para o Calvário, os soldados romanos obrigaram Simão, um visitante de Cirene, no norte da África, a carregar a cruz de Jesus. Embora Simão tenha sido forçado, inicialmente, há algumas evidências que sugerem que seus filhos se tornaram líderes entre os primeiros cristãos. Ao chegarem ao Gólgota, o lugar da caveira, Jesus recusou uma bebida anestesiante, optando por enfrentar o sacrifício com a mente lúcida. A crucificação era um método romano de execução desenhado para maximizar a dor e prolongar a agonia. Se a morte demorasse a ocorrer, as pernas do condenado eram quebradas para causar asfixia rápida. Mateus foca menos nos detalhes sangrentos e mais no significado espiritual do evento. Jesus foi pregado na cruz e suas roupas foram repartidas entre os soldados, cumprindo assim a profecia. Acima da sua cabeça, uma inscrição irônica declarava: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Ele estava posicionado entre dois ladrões para sugerir que era o pior entre os criminosos. Ali, ele ainda sofreu o escárnio daqueles que passavam, que o insultavam e balançavam a cabeça em sinal de desprezo. Das 12 às 15 horas daquela sexta-feira, uma escuridão sobrenatural cobriu a terra, simbolizando o julgamento divino sobre o pecado. Esse período de trevas garantiu que a identidade de Jesus fosse confirmada antes do auge do seu sacrifício. Por volta das 15 horas, no exato momento em que os cordeiros pascais começavam a ser imolados no templo, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste?" Cumprindo a profecia e expressando a agonia de ser o substituto da humanidade, recebendo sobre si a ira de Deus Pai. Embora houvesse uma entrega espiritual profunda, Jesus manteve a consciência até o fim. Logo em seguida, ele gritou em alta voz e entregou o seu espírito. Note que ninguém tirou a vida de Jesus. Foi ele quem entregou o seu espírito. A morte não tinha poder sobre ele, porque ele não tinha pecado. Portanto, ele não poderia morrer, a menos que entregasse o seu espírito. No instante da sua morte, eventos extraordinários confirmaram a magnitude daquele momento. O véu do templo se rasgou de cima para baixo, removendo a separação entre Deus e os homens. A terra tremeu e as rochas se fenderam.
Com o caminho de acesso a Deus livre, não podemos deixar que a culpa ou a religiosidade nos afastem da presença dele. O sacrifício de Jesus garantiu que esse acesso seja permanente. Mateus relata ainda que túmulos se abriram e, após a ressurreição de Jesus, diversos santos ressurgiram em corpos glorificados e apareceram em Jerusalém, servindo como testemunhas da vitória definitiva sobre a morte antes de serem trasladados ao céu. O impacto desses sinais foi tão grande que o centurião romano, acostumado a ver as execuções, reconheceu e confessou que Jesus era de fato o Filho de Deus. Enquanto a maioria dos discípulos se dispersou, um grupo de mulheres corajosas permaneceu fiel, observando de longe, mostrando que a fidelidade real é demonstrada nos momentos de escuridão, quando não há milagres acontecendo. Ser fiel no pouco e no momento difícil é o que revela o verdadeiro caráter do discípulo de Cristo. A cruz tornou-se o ponto de convergência para todas as diferentes pessoas ali presentes, das mais diversas nações, cumprindo a promessa de Jesus de que, ao ser levantado, atrairia todos a si. Tradicionalmente, os corpos dos crucificados eram expostos para apodrecer ou ser devorados por animais. Mas os judeus, para evitar a profanação da Páscoa, procuravam retirá-los. Aproveitando a política romana de conceder os cadáveres a amigos ou parentes, José de Arimateia, um homem rico e discípulo de Jesus, solicitou o corpo a Pilatos. Como já estava quase na hora do pôr do sol, o que daria início ao sábado judaico, o sepultamento foi realizado com uma certa rapidez. O corpo de Jesus foi depositado em um túmulo novo, escavado na rocha pertencente ao próprio José. O fato de o sepulcro nunca ter sido usado era fundamental. Garantia que, na ressurreição, não houvesse dúvidas de que era Jesus quem sairia dali, eliminando qualquer suspeita de que ele teria revivido ao tocar os ossos de algum antigo profeta. Para selar o local, uma grande pedra foi rolada até a entrada, exigindo o esforço de vários homens para ser movida. Esse era o costume para túmulos de valor na época. Ali, sentadas em frente ao túmulo, observando tudo, estavam Maria Madalena e a outra Maria. No sábado, os líderes judeus violaram radicalmente as leis do descanso ao se reunirem com Pilatos para fazer um pedido estratégico. Ironicamente, eles se lembravam da promessa de Jesus sobre ressuscitar melhor do que os próprios discípulos. E por temerem o cumprimento dessa palavra, pediram a Pilatos que o túmulo fosse guardado por uma escolta militar. Sem perceber, ao tentarem evitar uma fraude, as autoridades romanas e judaicas criaram as condições ideais para aprovar a veracidade da ressurreição. A entrada do túmulo foi selada com uma corda presa por cera em ambas as extremidades. Romper esse selo era um crime gravíssimo contra a autoridade do Império Romano. Uma guarnição romana, geralmente composta por 4 soldados em sistema de revezamento, foi enviada para vigiar o local. Para os soldados, qualquer falha na guarda do corpo ou rompimento do selo significaria a ruína das suas carreiras ou até a própria execução. Essas medidas garantiram que o túmulo estivesse inviolável contra qualquer intervenção humana. E para amanhã, prepare-se para o capítulo mais explosivo da história, o momento em que nem a pedra, nem o selo e nem a guarda de elite de Roma foram capazes de reter Jesus Cristo. Eu te espero amanhã para o último capítulo da nossa série aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!